Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito de Deus te conduza ao entendimento da palavra de Deus. Estamos chegando com o nosso devocional importante, precioso para a sua vida. E o nosso tema é posicionamento espiritual. Que o Senhor te dê entendimento, abra seu coração e que você receba esta palavra com muita humildade. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação em alto nível, na profundidade, como também com a restauração da personalidade, nas áreas de mente, emoções, sentimentos e vontade. Então, queridos, o nosso tema é posicionamento espiritual. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto bíblico que está em Lucas, capítulo 10, do versículo de número 18 até o versículo de número 20. O texto diz assim: Então ele lhes disse: Vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegre porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegre-se porque seus nomes estão registrados no céu. Então, queridos, esse tema é um tema importante e nós precisamos, então, entender sobre o que é posicionamento. Posicionamento é o ato de você se colocar numa posição determinada. É quando você toma uma atitude. Não importa o quão desafiador ou difícil seja, nós precisamos continuar exatamente onde Deus nos chamou para estar. Agora, existem algumas artimanhas do inimigo para tentar te paralisar no meio do caminho. Satanás usa pessoas, ataca no físico, ataca na mente e ataca a alma. Mas quando estamos posicionados, não importa as circunstâncias, nós continuamos no propósito. E são essas pessoas que o Senhor está procurando. Pessoas que entendem o lugar delas, que sabem que não importa o quão oprimidas estão, sabe quem é Deus. Também as pessoas que sabem as armas de guerra que têm. Queridos, cristãos estão sendo feridos na alma por coisas mínimas, e a ferida na alma, ela vem para te paralisar e te impedir de se posicionar. Todo cristão precisa ser curado na alma antes de ter autoridade e se posicionar. Então você precisa entender, tá, essa máxima. Todo cristão precisa ser curado na alma antes de ter autoridade e de se posicionar. Como eu falei para vocês, Satanás utiliza algumas artimanhas para tentar te paralisar no meio do caminho. Então ele vai usar pessoas, tá, que vai te atingir, ataca também no seu físico com enfermidades, ataca na mente com perturbação, tá, na sua mente, no seu emocional, no seu sentimental e também nas suas decisões. E ele ataca a alma, trazendo um esfriamento espiritual e também uma tristeza na sua alma. Então, meus queridos, a maior resistência que você tem que ter são as emoções e também na sua mente, que é o maior campo de batalha. Se você não consegue vencer o gigante dentro de você, que são as emoções, como você vai vencer o inimigo externo? Esta pergunta que eu deixo para você. Então nunca esqueça, a maior resistência que você tem que ter são no campo das emoções e na mente. O inimigo não é criativo. Ele sempre gera as mesmas feridas na alma, começando pelos cativeiros. Vamos então conhecer
alguns desses cativeiros. Primeiro, cativeiro da infância. Nesse estágio é construído um cativeiro enraizado, levando a pessoa a um processo muito mais longo para sair. E essas feridas podem ser orfandade, rejeição, humilhação, injustiça, falta de perdão, luto, abuso. Os cativeiros te impedem de progredir e chegar onde Deus quer que você chegue. Agora, queridos, nós temos também outros tipos de cativeiro. O cativeiro da orfandade. Mesmo você tendo um pai e uma mãe, você pode crescer em um lar de orfandade. Porque muitas das vezes nós colocamos expectativas em nossos pais que eles não vão suprir essa nossa carência e também o nosso vazio. Mas eles não têm responsabilidade com isso, porque todos nós temos um vazio que é do tamanho de Deus e somente Ele pode preencher esse espaço. A cura, meus amados, é sobre você entender que Deus é suficiente, que Ele te preenche em nível que você não sente falta de nada e a cura começa na mente. E eu deixo aqui uma máxima para você, uma frase. Você precisa viver a metanoia antes de você viver a cura. Quando eu digo metanoia, eu estou falando de uma renovação de mente. O Senhor é o nosso Pai, nossa mãe, nosso amigo. A Trindade, ela veio para nos completar. O Espírito Santo cuida de você, se preocupa como uma mãe, tem ciúmes, cuida em detalhes. Ele chora com você. Essa falta de paternidade talvez seja porque você não conhece Deus. E quando você conhece essa paternidade de Deus, nunca mais você sofre com insegurança, nunca mais precisa de afirmação de pessoas, porque Deus afirma quem nós somos. Somos filhos amados e isso é suficiente. Eu deixo aqui também uma máxima para você, uma frase poderosa. Se Deus já te aceitou, você não precisa da aprovação de mais ninguém. Então, queridos, se você se sente órfão, declare em voz alta: eu sou amado, amada pelo meu Pai Celestial. O Senhor me adotou como filho ou como filha. Eu sou amado desde o ventre da minha mãe. Eu não sou mais órfão. Eu sou aceito ou aceita pelo meu Pai. Eu rejeito e me desligo de todo espírito de orfandade. Me desligo de todas as emoções, sentimentos, pensamentos, memórias que me colocavam nesse cativeiro espiritual. Em nome de Jesus, eu aplico o sangue de Jesus sobre essa ferida. Eu aplico a unção de cura sobre essas feridas. Eu aplico a unção de restauração sobre essas feridas. E eu aplico a unção de cicatrização sobre essas feridas em nome de Jesus. Amados, um outro cativeiro é o cativeiro da rejeição. Parece que todo mundo te rejeita e exclui, não te escuta, mas isso não é intencional, é você que emana. Nós sempre colocamos a culpa e a responsabilidade nas pessoas quando sofremos rejeição, mas a maioria das vezes é porque carregamos a rejeição. Mas quando somos curados, damos glória a Deus até pela rejeição como livramento. Então, meus amados, se você sofreu a ferida de rejeição, declare comigo em voz alta: o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. O Senhor me amou.
Ele me formou antes da formação do mundo. Eu sou amado pelo meu Pai Celestial. Eu pertenço ao reino de Deus. A partir de hoje, eu rejeito e me desligo de todo espírito de rejeição. Me desligo de todas as emoções, sentimentos, pensamentos e memórias que me colocavam neste cativeiro espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu aplico agora o sangue de Jesus sobre essas feridas. Eu aplico a unção de cura sobre essas feridas. Eu aplico a unção de restauração sobre essas feridas. E eu aplico a unção de cicatrização sobre essas feridas, em nome de Jesus. Um outro cativeiro é o cativeiro de humilhação. Meus amados, a humilhação é terrível, pois gera vergonha, medo de se expor, medo de falar, dificuldade de se aceitar. É onde você sofre a maior trava ministerial, pois o Senhor, para te usar, Ele precisa de você falando e manifestando o Rei. E a humilhação te leva para o cativeiro de timidez. Se você ficou preso na ferida da humilhação, declare em voz alta: o Senhor traz alívio para a minha alma. O Senhor me alegra com a sua generosidade e com seu amor. O Senhor me honra perante os meus inimigos e me recompensa todos os dias com sua presença. A partir de hoje, eu me desligo de todo espírito de humilhação. Me desligo de todas as emoções, de todos os sentimentos, pensamentos e memórias que me colocavam nesse cativeiro espiritual. Eu aplico agora o sangue de Jesus sobre essas feridas. Eu aplico a unção de cura sobre essas feridas. Eu aplico a unção de restauração sobre essas feridas. E eu aplico a unção de cicatrização sobre essas feridas, em nome de Jesus. Então, queridos, quando você se posiciona, o Senhor se apodera de ti. Então, amados, um outro cativeiro é o cativeiro de injustiça. Quanto mais você se posicionar espiritualmente, mais injustiçado você será. Mas quem te justifica é o Senhor. Se você está sofrendo qualquer tipo de injustiça, abra seu coração para Deus. Vá orar, busque a face do Eterno. Declare comigo em alta voz: eu me submeto ao tribunal de Deus todos os dias. Eu confio em Jesus Cristo como meu advogado fiel. Eu rejeito todas as críticas e julgamentos ao meu respeito. A partir de hoje, eu rejeito e me desligo de todo espírito de injustiça. Me desligo de todas as emoções, sentimentos, pensamentos e memórias que me colocavam nesse cativeiro espiritual. Eu agora aplico o sangue de Jesus sobre essas feridas. Eu aplico a unção de cura sobre essas feridas. Eu aplico a unção de restauração sobre essas feridas. E eu aplico a unção de cicatrização sobre essas feridas, em nome de Jesus. Um outro cativeiro terrível é o cativeiro da falta de perdão. Amados, a falta de perdão é o maior de todos e que pode te bloquear de se posicionar espiritualmente naquilo que Deus quer. É a falta de perdão. Não adianta alguém ministrar cura sobre você e você querer ver um posicionamento espiritual com a falta de perdão. Não adianta um discipulado eficiente se você não perdoa. Se você está com rancor ou com ranço ou odiando alguém em seu coração, libere o perdão a ela hoje mesmo. Declare em voz alta: Pai, eu declaro hoje que eu escolho perdoar essa pessoa. Agora você vai falar o nome das pessoas que você escolhe perdoar. Eu perdoo também essa pessoa, Pai, por todas as situações de humilhação, de injustiça, de rejeição, de abandono, de abuso, de traição,
de luto e qualquer situação. Eu saio agora desse cativeiro espiritual e dessa pessoa que me prendeu a essa ferida. Declaro que essa pessoa é livre, Pai, de toda a culpa mediante a essa ferida que me causou. Eu decido hoje sair desse lugar da falta de perdão. Em nome de Jesus, eu me desligo desse espírito da falta de perdão. Eu me desligo de todas as emoções, sentimentos, pensamentos e memórias que me colocavam nesse cativeiro espiritual. Eu agora aplico o sangue de Jesus sobre essas feridas. Eu aplico a unção de cura sobre essas feridas. Eu aplico a unção de cura sobre essas feridas no todo. Eu aplico a unção de restauração sobre essas feridas e eu aplico a unção de cicatrização sobre essas feridas em nome de Jesus. Amados, existem chaves para se posicionar. Mas antes de eu falar as chaves para você se posicionar, eu também gostaria de falar sobre a importância do posicionamento, usando um personagem muito conhecido por nós. O nome dele é Zaqueu. Queridos, tem um texto bíblico no livro de Lucas, capítulo de número 19, do versículo 1 até o versículo de número 10. Vamos ver o que diz este texto. Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, meus queridos, a palavra posicionamento nos fala de uma posição que é tomada, uma decisão que é feita. É a ação de se posicionar em relação a algo ou alguém. Posicionamento nos fala de onde nos encontramos, na luz ou nas trevas, salvos ou perdidos. Zaqueu foi um homem na Bíblia que nessa ocasião relatada pelo texto lido, ele estava no lugar certo, na hora certa, na posição certa e com a pessoa certa, o Senhor Jesus. E por isso, a vida dele foi transformada completamente. Meus amados, há momentos onde Deus se encontra conosco e momentos onde nós é que nos encontramos com Deus. A Bíblia diz que no deserto, Deus se encontrou com Moisés, o atraindo para a sarça. Deus fez com que Jacó se encontrasse com ele no val de Jaboque. Deus se encontrou com Saulo, a caminho da cidade de Damasco. Deus se encontrou com João, na ilha de Patmos. Jairo se encontrou com Jesus quando a sua filha estava muito doente. Maria se encontrou com Jesus e derramou sobre ele um precioso perfume. Bartimeu se encontrou com Jesus a partir do momento que ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Zaqueu também foi um homem que se encontrou com Jesus. E nesses dias que vivemos, nós também precisamos nos posicionar corretamente. O Senhor disse ao profeta Ezequiel: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Isso aqui fala de posicionamento. Meus queridos, o planeta Terra está posicionado exatamente no lugar certo no universo. Se o planeta estivesse um pouco mais perto do Sol, não haveria vida na Terra. Tudo seria queimado. Se o planeta estivesse um pouco mais longe do Sol, também não haveria vida. Tudo congelaria, ou seja, o Criador de todas as coisas colocou o planeta
exatamente na posição certa. Conta-se que um pai levou seu filhinho de 5 anos para uma escolinha de futebol, também cheia de crianças. E aquele pai ficou assistindo e viu o professor explicar para cada criança a posição que deveriam ficar no campo. Posicionou uns como zagueiros, outros como meio de campo, laterais direito e esquerdo, atacantes. Mas assim que soprou o apito, todas as crianças saíram de suas posições e foram correr atrás da bola. Às vezes, na vida, podemos estar nos comportando como crianças, correndo atrás de uma bola e saindo da posição que Deus quer que a gente esteja. Por isso, meus queridos, Deus colocou no meu coração a direção de ministrar acerca desse tema tão importante que é posicionamento. O que quero pontuar é que, primeiro, o posicionamento conduziu Zaqueu a estar no lugar certo. Amados, antes Zaqueu, por ser de baixa estatura, ele tentou ver Jesus numa brecha que surgisse na multidão. Tentou dar uns pulinhos para tentar ver Jesus. Tentou forçar a passagem, empurrar alguém de lado para tentar ver Jesus. Mas Zaqueu, enfim, percebeu que estava na posição errada. Percebeu que precisava mudar o seu posicionamento. Por isso, Zaqueu, ao olhar adiante, viu uma árvore e, correndo adiante, subiu nesta árvore e se colocou na posição certa. Uma figueira é uma árvore grande, de tronco largo, e dependendo da idade, ela chega a uma altura de 20 a 30 metros. E por ele ter se posicionado corretamente, subindo até a altura correta para ter a visão, o Senhor passou por ali. O Senhor o viu e se admirou e se convidou para entrar em sua casa. Agora você precisa entender que às vezes nós precisamos ter a sensibilidade de perceber se estamos na posição certa ou não. E se não estivermos em um posicionamento correto, que venhamos buscá-lo corrigir. Zaqueu, quando avistou a árvore, ele primeiro, com a sua mente, ele teve a ideia, se imaginou subindo na árvore, se imaginou no posicionamento certo e assim aconteceu. Ok? Então, amado, você precisa ter esse entendimento. Você precisa buscar se posicionar. A Bíblia diz que assim como o homem pensa e imagina a respeito de si mesmo, assim ele é. O posicionamento correto nos conduz a estarmos no lugar certo. Se posicione no centro da vontade de Deus, no caminho da obediência, numa atitude de quebrantamento, para somar e não para dividir, para ser um servo segundo o coração de Deus, da maneira certa, porque isso é agradável aos olhos do Senhor. Amém? Agora, amados, eu quero falar para você o seguinte. Vamos lá. Chaves para se posicionar. Primeiro, o seu passado não define o seu futuro. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Confira aí na tua Bíblia. Segundo, sair do local de vitimização. Você precisa sair do local de vitimização. Terceiro, a cura genuína te tira do cativeiro e te leva para o local de plenitude. Então, amados, se você está passando pelo processo, se você está rompendo ciclos, sobre cura, a cura genuína, ela vai te tirar do cativeiro e vai te levar para um local de plenitude. Agora, queridos, quarto, pare de colocar sobre as pessoas o fardo que é seu. Muitas das vezes, estamos pegando os nossos fardos e colocando nas costas dos outros, culpando as outras pessoas e deixamos de reconhecer as nossas culpas. Agora, amado, quinto, rejeitar as mentiras de Satanás sobre a sua identidade é primordial. Lucas capítulo 4, versículo de número 3. Observe esse texto tão importante. E você também precisa estabelecer prioridades, tá? O que é prioridades para você? Estabeleça prioridades. Também precisamos aprender a dizer não sem justificar. Tá? Mateus capítulo 5, versículo 37 nos ensina. Corra lá na sua Bíblia. Então aprenda a dizer não sem justificar. Outras pessoas têm dificuldade de dizer não. Chegou a hora de você aprender sobre isso. Também você precisa ter coragem para viver o novo, ok? Pare de procrastinar. Nós precisamos ter coragem
para viver o novo de Deus em nossas vidas. Precisamos também ter um coração ensinável. Seu coração é ensinável? Precisamos ter um coração ensinável para aprender, para crescer, para adquirir maturidade. E submeta suas emoções ao senhorio de Cristo, ok? Então essas são as chaves para se posicionar. Se você tomar posse dessas chaves, tenho certeza que sua vida vai haver mudanças, vai ter uma vida de abundância, você vai viver o novo de Deus. Com certeza você vai tomar posse daquilo que Deus prometeu para a sua vida. Meus queridos, eu vou ficando por aqui, que este devocional tenha falado ao seu coração, que você medite, ouça uma vez, duas, três e repita os comandos que eu estou passando aqui para você. Você quer ser curado? Você precisa passar pelo processo, você precisa fazer a sua parte. Ok, queridos? Seja inscrito em nosso canal? Não? Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, é só você se inscrever aqui embaixo. Tem um botão se inscrever. E após se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante para você. Também não esqueça de comentar o nosso devocional. Faça seu comentário, faça aqui a sua observação. Eu acredito que esta palavra tem falado ao seu coração. Também compartilhe com alguém, com um amigo, compartilhe com a sua esposa, com seu esposo, compartilhe com um amigo, com a sua família, para que eles recebam uma palavra poderosa no coração deles. E você não pode deixar de dar o seu like. O seu like, ele é importante para nós. E, amados, nós estamos nas redes sociais. Lá no Instagram, você coloca @Ministério Pleno. E no Facebook, você vai colocar @Ministério Pleno. E no TikTok, você vai colocar ministériopleno.news, ok? Passe a nos acompanhar, seja muito abençoado e eu tenho certeza que você terá uma mudança de vida extraordinária. Fica com Deus, um cheiro no coração, até o nosso próximo devocional. Derrama tua Shekinah sobre nós.